Dedicamos nossa vida a descobrir jeitos novos de fazer as coisas. Com mais velocidade, mais eficiência, mais escala, mais facilidade. Nós criamos as coisas, reapropriamos coisas, misturamos umas com as outras. Quando não encontramos o que queremos pronto, nós damos um jeito. Sempre tem um jeito. Pra tudo tem um jeito. Mas o que a gente ama mesmo é resolver um problema. Não importa qual seja ele. Porque a cada problema resolvido, teremos sempre uma história pra contar. E a gente gosta disso. Boas histórias e o sorriso que vem com elas. Aqui tem conversa. Tem olho no olho. Tem gente que gosta de gente. Nossa vocação é manter a conexão com as pessoas. E é isso que nos motiva. E é assim que queremos mudar o mundo. Plusoft. Olá, esse é mais um importante painel do evento Innovation Experience e nós vamos hoje ter a oportunidade de debater o tema de atendimento, utilização de dados, inteligência artificial com 4 feras, a Tatiana, Bernardo, Isabeli e Bruno. Nós vamos começar com uma rápida apresentação de todos, por eles mesmos, e eles vão aproveitar esse momento inicial para falar um pouco da sua visão, de como nas suas empresas, na sua experiência profissional, o tema de proteção, o tema de dados atrelado à inteligência artificial tem sido elementos importantes para atendimento do consumidor e para que gere uma experiência cada vez mais benéfica ao ambiente de negócios e à visão dos clientes. Eu vou começar com a Tatiana. Tatiana, o que você tem a dizer, o que você pensa sobre esse tema? Olá, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Tatiana, sou Chief Data Officer no Carrefour. A gente está cheio de desafio, varejo efervescente. Como missão, a minha área tem dois focos principais que estão bastante relacionados com o tema que a gente vai discutir hoje. Um foco muito grande em conhecer o cliente. E aí o bacana, quando você mescla, né, que é a oportunidade que eu tenho, né, que é a escuta do cliente e dados, a gente consegue conhecer o indivíduo na sua essência, um a um, e o desafio nessa missão é como é que a gente conhece e sistematiza essa informação. E a segunda missão e objetivo que eu tenho, né, com o meu time todo, é gerar valor a partir de dados. Né? Como é que o varejo, que é uma empresa, um negócio tão rico em dados, varejo alimentar, que tem uma frequência altíssima de visita dos nossos clientes, como é que a gente pega toda essa informação e transforma em informação relevante e monetiza, não só para dentro do negócio, como tornar e gerar novas oportunidades para o varejo, né? Novos negócios. Então, a pauta é super rica, esse é o nosso desafio. Como é que a gente traz para o dia a dia, né? A gente fala muito de dados, acho que há algum tempo já se fala do poder mesmo de geração de valor a partir de dados, mas, na prática, o que a gente vivencia é um dia a dia de conquistas, onde a gente coloca e entende a necessidade não só do consumidor, mas de todas as áreas que efetivamente estão na ponta do negócio. Né? O varejo tem isso muito forte, uma área comercial, uma área de operações. Como é que a gente entende quem é o nosso cliente e como a gente traz informações que se tornem relevantes para o dia a dia da operação, para o dia a dia de logística, para o comercial, e aí, então, a gente consegue gerar valor, não só para a nossa companhia, mas também melhorar toda a experiência do cliente. Então, esse é um pouquinho do nosso desafio, e é maravilhoso. Vamos bater papo hoje aqui e entender mais com todos os meus colegas. Legal, Tatiana, obrigado. Bernardo, aliás, eu comecei falando, né, cometi até um ato falho, porque eu ia falar em dados, eu falei em proteção de dados, né? E alguns chamam de fraud sleep. Né? Então, eu dei uma escorregada, mas talvez já pensando em um tema que vai permear um pouco essa conversa. É muito legal você falar de dados, mas como que as pessoas se sentem, não é? Tendo seus dados utilizados, claro, na visão do varejo e na visão das empresas, e talvez na percepção do cliente mesmo em seu benefício. Mas qual que vai ser o limite? Eu acho que essa conversa é uma conversa curta, são 50 minutos, mas eu estava lendo um texto recente do MIT e ele falava que nunca foi tão importante estudar filosofia para discutir inteligência artificial, sobretudo pensando nos limites éticos, né, dessas discussões.
acho que talvez seja um tema interessante para a gente pensar. Mas, Bernardo, fala um pouquinho de você, da sua experiência e um pouco do que a gente vai debater aqui nesses 50 minutos. Legal, Vitor, obrigado. Eu sou Bernardo Canedo, eu sou fundador e vice-presidente executivo da Plusoft DTM, que é uma empresa de Data Science e CRM. Então, a gente vem lidando com dados há 17 anos, né? Então, a gente nasceu absorvendo dados das empresas e tentando transformar esses dados em oportunidades de negócio para elas, né? Então, a gente não lida só simplesmente com os dados, a gente lida com os dados e cuida de todo o processo, o fulfillment de uma operação de CRM, conexão com o consumidor, mensuração de resultados. Mas tem uma parte inicial de qualquer projeto desse, que é o entendimento de comportamento, que é o entendimento tanto do comportamento da informação cadastral, comportamental, atitudinal do cliente, como ela se manifesta de forma transacional no negócio, né? E como é que essas duas informações combinadas geram insights para que a gente consiga traduzir na melhor experiência para o consumidor. Então, esse é um tema que a gente já lida há bastante tempo, mas hoje ele é um tema bastante palpitante, né? Ele está em todas as conversas quando a gente fala sobre inteligência de dados, é a forma com que a gente usa os dados para gerar inteligência artificial, como é que a gente cria os melhores modelos estatísticos, como é que a gente cria as melhores oportunidades de interação com clientes da forma mais personalizada possível. Então, acho que a gente tem aqui um grupo de pessoas que, de certa forma, todo mundo aqui lida com dado, a gente vai conseguir trocar umas experiências bem interessantes. Legal. Isabeli, você que hoje está no Inter, mas também tem uma experiência longa, fala um pouquinho, né, além de se apresentar, o que você pode trazer e contribuir com a gente nesse debate. Estou como head de inteligência conversacional hoje no Inter, né? E quando a gente fala de inteligência conversacional, é como a gente promove conversas e boas experiências no mundo onde as pessoas estão acostumadas à mensageria o dia todo, né? Hoje, mais do que acessar qualquer interface da internet, é utilizar plataformas como o WhatsApp, Telegram, ou até mesmo dentro da sua empresa, né? O Teams, o Slack. Então, pensar na mensageria de uma maneira de personificar e, principalmente, automatizar, né? Hoje, o Inter, como um super app, a gente tem uma base de mais de 14 milhões de clientes, mais de 1 milhão ali transacionando no atendimento. Como fazer com que o cliente se sinta único ao falar com uma máquina? Olha o desafio, né? Ao longo da minha carreira, eu pude construir, claro, coordenando uma equipe, né? 150 bots em diversos segmentos. Estão passando por varejo, por financeiro, e-commerce, diversos outros segmentos, né? E cada lugar tem a sua especificidade. Então, o Inter, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de super app, como a gente transaciona, pensando no cliente, sim, conta digital, cartão, mas também a experiência dele no marketplace, ao comprar uma viagem, a partir do momento que ele fez o investimento, que ele precisa de uma ajuda, né? E ainda assim incentivar e perceber que a automação pode ser eficaz. Hoje ninguém acorda falando assim, deixa eu falar com o robô de tal empresa, né? A gente está construindo esse mercado, e para construir um mercado eficaz, a gente tem que construir boas conversas, boas experiências. Eu trago na bagagem a especialização em transformação digital e negócios do futuro, mas minha primeira formação é como jornalista. Então, é bacana a gente pensar um misto entre transformação digital, não só no negócio, mas também de carreira, né? Porque quando a gente fala de dados e inteligência artificial, é para promover boas experiências. Boas experiências têm a ver com o campo humano, né? De fato, de se comunicar de maneira aderente. Então, a minha ideia é falar como os dados a gente pode trazer empatia e a visão humana através dos insights da inteligência artificial e dados. Legal. Já vou passar para o Bruno, mas ouvindo você falar, é verdade. Eu não acordei hoje e falei assim, nossa, que vontade de falar com o chatbot do Carrefour. Né? Eu falei assim, no fundo, eu quero resolver meu problema, ou eu quero informação, eu quero ser acolhido de alguma forma. E às vezes eu não sou. Às vezes eu não sou nem pelo robô e nem por uma pessoa. Então, como superar esse desafio? Eu ouço muito nesses eventos, nos debates, uma visão da importância para o negócio. E eu sinto falta de uma visão para o cliente. Como que o consumidor vai se sentir, né, nesse dia a dia? Né? Quais são os valores que um super app entrega para o consumidor? Isso é um benefício para o negócio, para o consumidor? Ou como que vocês juntam as duas coisas, né? Qual que é a percepção do consumidor? E eu nem sei se o consumidor ele quer ter a noção concreta. Eu acho que o raciocínio costuma ser muito mais binário, né? Falando assim, olha, eu quero tal produto, eu quero tal serviço, eu quero tal informação. Eu não sei se a arquitetura por trás disso importa, mas é uma dúvida. Mas vamos lá. Bruno, fala um pouquinho de você e se apresenta. Legal.
Boa tarde, um prazer enorme estar aqui de novo nesse evento super especial, com esse time de peso aqui. E comentando um pouco disso, eu sou Head de Customer Experience e atendimento do Banco XP. Tá? Quando a gente fala em desafio, né, que a gente tem pensando em dados, pensando em automação, tá? É uma coisa ilimitada, né? O dado ele passa de qualquer interação, né, que o cliente tem, desde um contato telefônico até um e-mail que ele mandou, em diversas etapas da jornada dele. E quão inteligente a gente é para entender o que o cliente precisa, quão inteligente a gente é enquanto empresa para se antecipar, né, à necessidade de um cliente. Então, muito interessante aqui o que todo mundo falou. A gente falou de dados, Bernardo falou transformar o dado em informação, a Isa falou de experiência. Então, eu acho que esse desafio múltiplo de entender os canais com o cliente é muito grande. E aí eu penso duas coisas assim, muito forte, né? A gente tem o tema do bot, né? O bot ele precisa ser guiado, ele vai aprender, claro, mas ele também precisa ser guiado. As pessoas acham muitas vezes que um bot ele vai resolver todos os problemas, né? Na verdade, o problema ele aconteceu antes do bot, né? Se você tem no próprio aplicativo, você não gerou atrito, não conseguiu, não precisou, né, que o cliente gere um contato, a gente antecipou a necessidade. E outro ponto, quando a gente fala de inteligência, é o analítico preditivo, né? Então, algum tipo, quando a gente conhece os problemas do negócio, os problemas que diversas vezes o cliente tem na experiência, se a gente conhece isso, a gente consegue capturar esses dados e criar algoritmos que antecipem a solução para o cliente, né, isso tem muito valor. Você vai diminuir custo, você vai melhorar a satisfação, você vai fidelizar esse cliente. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente está indo muito na XP, né, de colocar o cliente no centro, de pensar nele, na melhor forma de atender no básico quando precisa. Se ele tem um atendimento mais complexo, que a gente tenha um atendimento super customizado, agradável, e também que a gente consiga resolver de forma antecipada os problemas. Bruno, eu já vou começar com uma pergunta, porque quando você fala, quando eu acesso o bot, eu já tenho um atrito, para mim foi estranho ouvir isso, porque é quase como se a empresa fosse culpada por o consumidor acessar um canal. Eu não sei como é o consumidor da XP, mas, às vezes, o consumidor, no momento da compra, ele está no momento de excitação. Às vezes, ele não quer todas as informações também. Ele não quer ser racional no momento da compra. Da forma que você fala, parece que o consumidor teria que ter uma racionalidade enorme no momento da compra, como se eu não pudesse usar os canais só para interagir, tirar dúvidas. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu queria depois te dar a oportunidade para esclarecer. Se você quiser falar, vamos lá. Posso falar. Eu digo... por exemplo, se você está numa jornada de aquisição, né, para você entrar no produto, o quanto mais guiado, mais simples é isso, né, menos você precisa acessar, por exemplo, um bot. Se você tem algum problema, sei lá, exemplo, você teve um problema na sua fatura de cartão de crédito, e aí você precisa entrar em contato para resolver, você vai passar por um bot que vai tentar te resolver, te dar informações, né? E, se precisar, você vai falar com um humano. Mas a minha provocação está: o que a gente pode fazer para evitar, por exemplo, o problema da fatura de cartão de crédito? Nesse sentido, entendeu? Eu ouvi também pensando na necessidade, né? Então, tem algum gatilho do cliente, está faltando informação sobre algo. No meu caso, por exemplo, eu quero saber da melhor oferta, né? Como é que eu faço isso? Então, teve aí esse entendimento de como disponibilizar a melhor oferta, como fazer com que, sabendo que a Tatiana compra sempre às quartas-feiras, né? Como é que eu antecipo efetivamente essa necessidade e entrego para ela
um folheto digital com aqueles produtos que ela sempre compra. Acho que foi um pouquinho disso, né? Antecipa a necessidade e, independente do canal, né, que ela proativamente me procura, eu posso, então, antecipar e entregar uma solução que poupe o tempo dela e melhore a experiência. Quando eu ouvi, eu pensei um pouco nisso, né, de a gente se antecipar à necessidade e, inclusive, abordar o cliente antes que ele nos procure, para que seja mais simples o processo e consuma menos tempo desse consumidor. Foi assim que eu associei. Exato, exatamente esse contexto, Tati. E o cliente, assim, né? A gente fala de dados, né? A gente fala está falando aqui, a gente conversou um pouco antes de um ponto interessante, que é conhecer as dores do cliente, né? Porque se você conhece a dor do cliente, você pega um exemplo, você entende a experiência que ele teve, não importa se foi numa tentativa de compra, num contato telefônico, em alguma situação gerou algum atrito com esse cliente. Então, entender em profundidade o que aconteceu e aí, então, a gente busca soluções, né, de antecipação, de melhorar a experiência no bot, de fazer um treinamento num atendimento humano, né, o que for. Então, esse ciclo contínuo, né, para a gente melhorar, ele é a luta diária nossa pensando nos clientes, todos os dias, né, e criar ecossistema para isso. E colaborando com uma história, né, de um desses 150 bots. De repente, a gente abriu um bot de uma empresa de eletrodomésticos e a maior interação, diversas perguntas para a geladeira do metrô, o fogão do metrô. Gente, vocês colocaram alguma geladeira no metrô? Tem algum fogão, alguma campanha, né, de experimentação? Não tem nenhuma geladeira, não tem nenhuma fogão. E aí foi buscando o que esse cliente queria dizer com aquela interação, né? O fogão do metrô, a geladeira do metrô. Ali no vagão tem aquela parte dos banners. Foi feita uma estratégia de divulgação de fogão, de vários, né, oportunidade de fogão, geladeira, e as pessoas queriam saber sobre aquele fogão, sobre aquela geladeira. Então, imagina isso, né? Então, quando a gente pensa no universo que o cliente enxerga, você coloca uma campanha no transporte público e é rápido, né, veloz, São Paulo, principalmente, você entra e sai. Não, depois eu vejo, tem um robô aqui. Então, aquela geladeira do metrô, agora eu quero saber mais informações. Olha que nível de dados que você precisa ter numa companhia para prever tudo isso, né? Claro que depois, ali conversando com a campanha do marketing, a equipe ali que estava à frente do projeto entendeu quais eram os produtos, apresentou ali para a Semântica, para a NLP, e todas as outras pessoas que perguntaram sobre metrô, geladeira e fogão foram atendidas. Mas olha em que universo a gente consegue fazer essa área de sombra. Então, a sua campanha de marketing, dependendo de onde ela foi plotada, interfere diretamente o que você tem que apresentar para o seu algoritmo e, né, de preferência de maneira preditiva, né, para não poder ali depois ter que sanar de maneira urgente e crítica. Me diz uma coisa, eu vou deixar aberto para quem quiser responder. Quais são os dados e a importância dos dados para ser analisados? Os dados de atendimento, os dados de venda, os dados de reclamação, porque, na minha percepção, uma coisa é quando eu vou entrar no Carrefour para comprar alguma coisa. Eu estou num canal. Outra coisa, eu vou entrar para tirar uma dúvida, reclamar, perguntar cadê o meu produto. Talvez eu esteja num outro ambiente. Outra coisa, assim, então eu tenho o momento da reclamação, o momento da compra, o momento da interação. Como integrar todos esses dados em benefício do cliente, buscando a predição, né, que foi bastante colocado, um dos grandes benefícios, e eu quero, de novo, deixar um pano de fundo na nossa conversa, é a percepção do cliente, porque qual que é a percepção? Porque tem clientes que falam assim, nossa, como que ele sabe tudo isso? Né? Como que a empresa sabe? Como é que vocês, além de integrar todas essas plataformas, como é que vocês se comunicam com o cliente para que ele se sinta confortável em receber isso? Eu estava, não foi hoje, mas um outro dia eu tinha ido para um evento, meu carro quebrou, e eu falei assim, nossa, seria ótimo, né? Porque minha agenda está conectada, o carro quebrado, a seguradora já poderia identificar que o meu carro quebrou, ver minha agenda, já me mandar um táxi, e enquanto o guincho vem, eu vou para o meu outro compromisso. E eu fiquei pensando também, eu comprei uma torradeira a semana passada, e ela chegou em casa, ela não funcionava, depois que eu vi que era 220. Só que eu comprei em São Paulo, eu nunca comprei nada 220. Falei assim, olha, uma falha do algoritmo, porque eu fui no automático, né? Era um produto que não cabia no meu perfil, muito embora a informação tivesse lá. Enfim, eu acho que eu estava imaginando que a inteligência artificial tivesse muito além do que está. Há quem diga, né, a gente conversou um pouquinho,
alguns autores falam e comparam a inteligência artificial com a alquimia. Tem a parte boa, né, porque é a transmutação, que é transformar metais baratos em ouro, o elixir da vida longa e a inteligência artificial. E o aspecto negativo é que promete mais do que entrega. Então, o que vocês acham, né? A inteligência artificial, ela promete mais do que entrega, ela gera benefício para o cliente, e como vocês comunicam o cliente que ele está recebendo toda essa qualidade graças aos dados que vocês têm dele? Eu vou me aventurar a começar aqui. Vamos lá. Só pelo seguinte, você deu o exemplo do Carrefour especificamente, e você deu o exemplo da compra da sua torradeira, que, enfim, pode ter sido em qualquer e-commerce desses agnósticos que vendem de qualquer coisa. Não foi no Carrefour, viu? Não. Por isso é que eu falei e-commerce agnóstico aqui, que é para não correr nenhum risco. Mas a história da inteligência artificial, ela está ligada... Primeiro, assim, é fato, acho que todos aqui vão concordar, que quanto mais dados disponíveis, melhores são as predições, melhores são os modelos, melhor é a sua capacidade de reagir. E aí, o início da sua pergunta era como é que eu junto dado de atendimento, junto com dado de compra, com dado de cadastro de cliente, enfim, com outras informações que, enfim, de first party, de navegação em site, ou informações psicográficas que venham de pesquisa. Como é que você junta esse bolo todo num grande universo e tira conclusões baseadas nisso, né? E, naturalmente, você tem negócios que são mais voltados, que tem um impacto de atendimento maior do que outros, naturalmente. Você vai no supermercado, se você não estiver comprando no e-commerce, é muito pouca chance, eventualmente, de você chegar no atendimento, né? Num saque, ou, enfim, buscar um chat. Quando você está comprando eletronicamente, eventualmente mais, você tem uma dúvida ou outra para tirar. Mas, no final das contas, quando você junta todos esses dados, você é capaz de gerar previsões. O fato de você ser capaz não necessariamente significa que você vai gerar previsões e elas vão ser percebidas pelo cliente. Então, acho que tem 2 desafios nessa história que são importantes. E aí, enfim, até queria ouvir depois a palavra de quem é cliente de fato, porque eu sou prestador de serviço. A gente sempre está voltado para o cliente, a gente está sempre olhando para o cliente com o objetivo de atendê-lo de uma forma 360, a melhor possível, fazendo com que ele perceba que a gente entende a característica dele, a gente quer que ele perceba essa personalização. Eu acho que esse é um esforço geral de todo mundo que trabalha com dado, é fazer, cliente, eu te conheço e eu quero que você perceba que eu te conheço, eu quero que você tenha essa experiência positiva, porque senão simplesmente você está gerando uma oferta para ele e ele não necessariamente está olhando para aquilo e dizendo, pô, esse cara me conhece, esses caras respeitam a minha intensidade de relacionamento, respeitam o meu histórico de relacionamento com a empresa. Então, acho que tem 2 grandes desafios. Um é fazer o cliente perceber a personalização e 2 é você gerar uma personalização que leve em consideração a reclamação que ele fez no saque, o volume, o tanto de ticket que ele compra, transacionalmente falando, a quantidade de categorias de produto ou de SKUs que ele leva na cesta dele, a frequência de compra dele. Então, quando você junta essas informações todas, é muito difícil você dar uma única mensagem para o cliente. Então, tem um desafio grande de você juntar todas essas informações e fazer com que o cliente perceba, eu compro direto aqui, eu compro esses produtos, eu compro produtos de alto valor agregado, eu tenho um ticket alto e eu fiz 2 reclamações no mês passado. Como que eles vão manifestar esse conhecimento em uma única interação? Aí, Isabelle, me explica o que é o Super App, né? Então, com tanta informação assim, a tendência que eu falo assim, nossa, eu vou bombardear o cliente, porque eu tenho muita coisa para falar com ele. Como que vocês estabelecem um limite? Né? A gente tem uma discussão, não está no ambiente que a gente discute aqui, mas a gente teve a discussão do telemarketing, até se criou obrigatoriedade e até um aplicativo pelo governo onde eu vou lá e cadastro meu telefone para não ser incomodado. Lista negra. Né? Então, é o não me perturbe. Como é que vocês fazem para evitar que daqui a pouco tenha um não me perturbe para o marketing digital? Né? Fala assim, nossa, eu não aguento mais coisas personalizadas, eu não aguento mais mensagem, eu não aguento... Como que faz essa curadoria? O humano ainda é importante nessa relação ou a digitalização e a inteligência artificial ela é total? É muito importante pensar sempre na experiência humana. Mais do que B2B, B2C, todo mundo quer ser tratado como pessoa, né? Então, ninguém gosta de ser bombardeado por várias mensagens antes de responder a primeira, né, gente? E, hora ou outra,
até nas nossas mensagerias, eu não sei vocês, mas tem aquele dia que você olha o seu WhatsApp, quase que você precisa de um bot, né? Então, imagina uma empresa pensando e tentando conversar com todo mundo ao mesmo tempo, né? E, às vezes, a gente fala de dados e a gente pensa em projetos gigantescos, mas, às vezes, é usado dado de maneira simples. Por exemplo, o bem-vindo não é bem-vindo, né, gente? Bem-vindo, a gente já parte do pressuposto que o gênero masculino está falando do outro lado. Se você sabe que é uma mulher e que você atende públicos diversos, você pode usar esse pequeno dado para já falar um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso já muda uma experiência. Ali a pessoa já se sente um pouco mais próxima. E a gente fala, né, de omnichannel, de estratégia de dados. A gente estava falando da geração Z virando adulta, né, gente? 20, 21 anos. Essa galera que já nasceu nativa digital. Ser omnichannel é básico. Saber quais são os gostos e desejos dela é básico. Vai usar meu dado? Então, usa para ser útil. Já coloca aqui no banner principal, na abertura do app, quais são os produtos da loja que eu mais compro. Então, todas essas especificidades de fato, a gente pensar na raiz, que é o humano. Trazendo um case, por exemplo, do Inter. Nem sempre é só para gerar negócio. Durante a pandemia, a gente criou um parâmetro para antecipar e para dar prioridade a qualquer pessoa que tivesse ali algum aspecto conectado à pandemia. Então, desde idosos, idosos, por exemplo, através da idade, que poderia e deveria ter uma fila preferencial, mas também como médicos. Imagina que, durante esse período, se ele precisa gastar um tempo falando sobre a necessidade dele ali no super app, de uma compra que ele fez ou de uma transição bancária, também é parte nossa, né, socialmente, antecipar esse atendimento. E posso falar, esse cliente ele nem tinha tanta ciência que ele tinha essa prioridade, mas a gente utilizando esse dado, porque na vida dele já está tão corrido, ele já está passando, né, como médico, uma circunstância tão estressante, se a gente, como atendimento, ou como vendas, a gente consegue antecipar e gastar 2 minutos a menos, a gente também está colaborando para que talvez ele tenha tempo para salvar uma vida. Então, usar os dados, às vezes, não de maneira automática, mas humanizar esse dado, eu acho que é o grande chave, porque aí você não vai disparar 10 milhões de e-mails, marketings, pushes, mensagens no WhatsApp e e-mail para a pessoa chegar a se te bloquear. Especificamente um WhatsApp, por exemplo, a plataforma é muito restrita, né, para você conectar bots ou ter a sua marca ali. Porque, de fato, eles querem que esse canal continue sendo para o consumidor, para o cliente, para o humano. E que a marca que esteja ali pense nisso. Então, quantos de vocês leem diariamente o SMS? Pouquíssimos, né? A gente perdeu esse canal, que é um canal super barato, se a gente for pensar em relação a custo-benefício para a empresa, mas que, pelo uso massivo e com falta de consciência empática, se perdeu. Então, cada vez mais, os novos mecanismos que temos, usar com parcimônia e com cuidado. Em relação especificamente ao Super App. Então, você tem 10 avenidas, você tem 10 possibilidades de falar de alguma promoção. Todo mundo quer falar, né? Todo mundo quer ali agregar seu negócio. Mas qual é o item principal que aquele usuário precisa nesse momento? Mais do que você precisa como empresa. Você só vai saber através dos dados, através das últimas compras realizadas dele, que foi bem colocado, né, aqui. Então, você trazer a informação personalizada para automatizar é uma forma também de humanizar tudo isso e diminuir o atrito. A discussão de super app né, também o varejo, então, traz isso com muita força. A gente tem, né, seguido nesse caminho, mas principalmente encontrar uma forma de estar com o cliente o tempo todo, né? O desafio na jornada, a gente ainda tem um volume grande e acredita muito na presença física, na loja, mas a gente quer que o mobile ajude a interação na própria loja, né? Então, acho que o excesso ele não é bom e ele acontece quando você realmente não conhece, né, o cliente, não reconhece qual é o momento ideal para falar com ele, porque aí você fala menos e fala de forma muito pertinente. Mas é um desafio grande, né? Enquanto você não conhece o indivíduo, você trabalha com os grupos, com os clusters, e aí você tem mais abordagens, né? Se você acha que você tem uma oferta muito boa, você, né, tem uma tentação a fazer para um grupo maior, porque eventualmente custa menos. Então, o exercício é um exercício de aprendizado, né, de entendimento de como o cliente reage àquele contato, para que você cada vez seja mais pertinente, né? Acho que esse é o desafio, o entendimento na jornada,
uma busca cada vez mais de um relacionamento próximo, e é isso que a personalização traz. Eu não sei se o cliente precisa perceber, na verdade, eu acredito que ele não precise perceber que eu estou usando os dados, né? Que passa a ser tão natural. Nossa, não é que eu queria, não é que amanhã eu vou fazer minhas compras e eu queria saber se o ovo está em promoção ou não. Então, eu acho que a interação passa a ser cada vez mais natural quando você dialoga de uma forma que é, né, legítima a partir do conhecimento que você tem sobre o cliente. Só pegar um gancho aqui, Vitor, perdão, que eu acho que tem muito a ver com o que a Tatiana falou, que é o volume grande de contatos que você faz com o cliente, que eventualmente gera atrito, que está muito ligado aos canais, vamos dizer assim, ativos da empresa, que sou eu mandando um SMS, sou eu mandando um e-mail, sou eu ligando, sou eu mandando uma notificação de aplicativo, um push, ele é diferente, por exemplo, do conceito de super app. Então, se você, por exemplo, entra num aplicativo, o aplicativo ele é passivo, você pode não receber uma notificação e ter uma personalização lá dentro para você. Então, de certa forma, se você gera relevância para o teu canal, e ele não sendo um canal ativo que você está ali perturbando, incentivando, tentando engajar o cliente de certa forma, perturbando entre aspas naturalmente, mas tentando engajar o cliente de certa forma, o cliente consegue perceber personalização dentro do aplicativo e você não pediu para ele abriu porque ele foi ao supermercado, queria ver as ofertas, ele foi fazer uma compra qualquer, foi checar, comparar preço e queria ver as ofertas. Então, de certa forma, isso é um jeito de você começar a gerar relevância para o cliente, colocar seus robozinhos, seus algoritmos para gerar inteligência para o cliente, de uma forma menos invasiva, né? De uma forma menos... Uma dúvida, né? Eu, ouvindo vocês, eu ainda fiquei com essa dúvida de, assim, afinal de contas, é bom eu saber ou é bom eu só sentir, né, essa personalização? E aí me surgiram algumas dúvidas, que são as seguintes. Quando vocês vão se comunicar com o cliente, vocês vão se comunicar com, no meu caso, vou falar comigo, né, com Vitor, CPF, Vitor perfil, homem, tal faixa etária, tal idade. Isso tem uma questão que é a origem dos dados que vocês vão utilizar. Vocês vão utilizar só dados de vocês, só first party data, ou vocês continuam ainda indo para o mercado, buscando dados de terceiros, né? Porque isso, de alguma forma, impacta até no mercado de comercialização, dados, um pouco das restrições legais que a gente tem vivido. Então, como que é essa comunicação? São as duas coisas? Cada vez mais vocês buscam falar com aquele CPF? Como é que vocês estão enxergando isso? É muito importante a gente saber que tem muitos dados, mas que hora ou outra também você não vai saber de tudo, né, da pessoa, do perfil dela. Então, uma estratégia interessante que aconteceu nos últimos meses, lá no Inter, foi no Dia dos Pais. A gente sabe, no cenário brasileiro, e muitas pessoas acabam perdendo seus entes queridos ou não conhecem. Você quer receber informações sobre os Dias dos Pais e promoções, ou isso pode te provocar algo? E perguntar para o cliente, porque aí você está falando da pessoa, né? Isso, você quer saber sobre o Dia dos Pais e promoções, sim ou não? E aí é sair do nível de os dados falam tudo e humanizar, e o cliente ditar essa jornada dele. Não, Dia dos Pais eu não quero nenhuma informação de vocês. E ok, ele disse, o CPF, né, como de você, não precisa. Para o segmento, provavelmente vão ter diversas campanhas, se é um ticket maior, né, um cliente ali com uma categoria maior, vão receber promoções específicas em relação ao Dia dos Pais com ticket maior, e quem ali é um cliente mais massivo, digital, vai receber com um ticket menor. Mas o CPF que disse, não quero receber promoções sobre o Dia dos Pais, porque isso me afeta de alguma maneira, e ele não precisa dizer por quê, não foi impactado por essa campanha. Então, fazer um misto entre, sim, base, segmento, sua necessidade de negócio, mas, hora ou outra, também prever que o cliente pode e deve interferir na sua jornada é extremamente essencial. Martelo é bom, mas nem tudo é prego. É isso que a gente precisa saber. Bot não resolve tudo. Seu dado sobre segmentação, ou perfil do cliente, ou se a gente parte dos estudos de geração, também nada vai dizer sobre o todo. A soma de cada pedacinho é que, de fato, vai trazer um resultado eficiente. Pelo menos, quando a gente fala de experiência humana, trazer essa proximidade, essa diversidade, porque o humano não é uma coisa só, ele não é um rótulo só, é essencial. Eu acho que a gente está falando de várias etapas da jornada do cliente, né? E de diferentes produtos, né? Se você vai fazer uma compra de varejo, um sabonete que você compra com uma recorrência, é um tipo. Se você está falando de um carro que você compra uma outra recorrência, ou um investimento, né? Então, são diferentes produtos para diferentes
perfis de clientes, faixa etária, momento de vida, né, poder de investimento, tem bastante coisa envolvida nisso, né? Aí a Isa falou um ponto que acho que é você respeitar o cliente, né? Quando o cliente está numa plataforma digital, você tem muito mais dados para entender o cliente e para usar esses dados a seu favor. Quando você está numa plataforma, sei lá, num atendimento telefônico, né, muito menos. Então, eu acho que o desafio ele está em você conseguir fragmentar a jornada, entender que você tem diferentes pílulas para diferentes momentos e para diferentes perfis de clientes, tá? E aí eu acho que tem um ponto, Vitor, que eu acho que assim, a cultura da empresa, né? Qual é a cultura? Qual é o ecossistema da empresa para entender isso, para trabalhar isso? Como a empresa está organizada? Como são os chapters da empresa? A cultura, métodos que se usa, né? Porque o nível de complexidade do que a gente falou aqui em 15 minutos é absurdo, né? Acho que todo mundo consegue refletir aqui e pensar no seu dia a dia e ver uma quantidade assim infinita, literalmente infinita de possibilidades e de problemas para resolver, né? De possibilidade de gerar negócio, de possibilidade de trazer mais cliente, de fidelizar cliente e possibilidade de perder também, quando a gente erra, né? Então, eu acho que esse ponto de cultura e ecossistema é fundamental. Você falando de complexidade, eu lembrei da pergunta que você fez de dados, né? Tanto volume de dados, o que você faz? E é um pouquinho dessa complexidade, o que fica abaixo da água, e acho que o DTM, né, sabe muito bem disso. Como é que você organiza a informação? A sua empresa tem uma área de governança de dados, né, que, de fato, separa as informações, entende quem consome e não consome, como disponibiliza, né, minha vitrine de dados para que, cada vez mais, as áreas passem a consumir a informação e passem a tomar decisões mais rápidas a partir de dados. Então, de fato, muito bem, Bruno, né? A gente está conversando aqui sobre uma ótica de experiência do cliente, de estratégia, né? De que benefício isso traz para o nosso consumidor e também para as nossas marcas, mas tem um modus operandi, uma necessidade de investimento em tecnologia, pessoas, processos muito grande. E aí eu super concordo com o aspecto de cultura. A empresa precisa efetivamente acreditar, né, que é necessário investir em tecnologia, em dados, em pessoas. Que não é barato, né? Não é barato, não é rápido. Não é fácil de encontrar. Exato. E não estava disponível há 5 anos atrás. Então, você tem que a organização inteira, né, pensar desta forma e tomar as decisões para que a gente consiga efetivamente fazer a personalização que a gente vem discutindo aqui. É uma jornada grande e muito interessante, né? Bom, pessoal, a gente tem mais uns 10 minutinhos para as nossas conversas. Então, uma questão agora até que você levantou, Bernardo, que não é barato. Quando a gente fala de inteligência artificial, é só para empresa grande, então? Né? Então, qual que vai ser o futuro de modelos de negócio para empresas ou pequenas, ou vamos trabalhar só das médias? Elas têm salvação, né? Ou, de alguma forma, elas vão ter que se plugar aos marketplaces, a outros modelos. Talvez não caiba no bolso esse investimento, e dado a relevância e os benefícios, né, que a gente está discutindo que vai levar o consumidor, se ela não estiver nesse ambiente, talvez ela esteja fora desse mercado. Essa é uma dúvida de como engajar. E a outra dúvida, né, para a gente aproveitar um pouquinho desses 10 minutos, eu estava lendo um material, né, um texto de uma pessoa que é Head de Data Intelligence da Dow Jones, e ela usa uma outra expressão. Ela fala, olha, o que é importante não é inteligência artificial, ela chama de Authentic Intelligence, que é inteligência autêntica, porque ela fala porque eu preciso de pessoas. Né, eu ainda preciso de alguém direcionando os algoritmos, estabelecendo o que é relevante do algoritmo para ser analisado em benefício do cliente. Vamos usar esses 2 pontos para a gente acabar os nossos 10 minutinhos e depois uma fala final de cada um. Mas o que vocês acham? Inteligência artificial só vai ser para os grandes, então a gente está falando quase de uma barreira de entrada para novos negócios, ou não?
E no segundo ponto, qual que é a importância das pessoas neste processo de automatização e inteligência artificial? Acho que eu consigo falar com algum background nesse assunto especificamente, porque como prestador de serviço a gente lida com empresas grandes, médias e pequenas, né? Naturalmente, hoje a tecnologia para se processar dados já existe há séculos. Os bancos de varejo que trouxeram esses primeiros insights sobre cruzamento de dados e entendimento de perfil de consumidor lá na década de 90 operavam em mainframes, enfim, eram coisas inacessíveis para as outras empresas. E, naturalmente, isso foi barateando até o ponto que todo mundo conseguia manipular dado. Só que o volume de dados aumentou tanto que você precisava agora de muita capacidade de processamento e de muita cabeça para interpretar aqueles dados e formular hipóteses. Então, no final, acho que até as duas coisas se interligam no seguinte sentido. As tecnologias estão disponíveis e, naturalmente, devem baratear, devem ficar mais acessíveis, elas devem ficar mais... A barreira de entrada para uma empresa pequena deve ser menor. A gente, especificamente na DTM, tem uma crença de que algoritmos para predição para negócio, eles precisam ser adaptados a cada negócio. Então, não tem uma caixinha que funciona com todos. Então, isso é um primeiro dificultador para as pequenas empresas, porque você precisa criar, para ser eficiente, funcionar e, de fato, impactar positivamente o consumidor, você tem que ser preciso, né, para aquele negócio em especial. E com relação... Então, eu tendo a achar que sim, barateia. Não sei quando as pequenas empresas vão ter acesso a isso, tendo a acreditar que no intervalo aí dos próximos 5 anos, até por modificações na própria estrutura das empresas, que, enfim, se você quiser explorar, a gente explora isso em seguida. Mas, e com relação às pessoas, assim, eu também digo de cadeira que não é... O volume de dados não determina a qualidade da conclusão que você vai tirar. Então, no fundo, no final das contas, você precisa de alguém que saiba interpretar o output dos algoritmos, você precisa de alguém que saiba formular hipóteses e gerar algoritmos que respondam a essas hipóteses. Então, é muito difícil de empresas que não tenham uma cabeça analítica ou um preparo histórico analítico conseguirem tirar essas conclusões. Então, ainda precisa do humano, ainda precisa de gente por trás. Investimento em pessoas, investimento em tecnologia tem que ser idêntico. E falando das empresas pequenas e médias, né? Eu vou ter empresa trabalhando com Big Data e empresa trabalhando com Big Dedo. Né? Será que isso vai acontecer? Eu acho, só para colaborar, né, aproveitando o gancho, eu acho que as parcerias vão se fortalecer. Né? Então, um varejo ele pode né, formar uma parceria e viabilizar o uso de inteligência de varejos menores. Né? Então, esse eu acho que é um caminho que acelera o uso de dados em todas, né, as empresas de todos os portes. Então, acho que isso é uma coisa que me ocorreu, a gente discute bastante isso dentro do Carrefour, de como, né, já que temos esse volume de dados, essa informação, como é que a gente, então, trabalha não só com um menor varejista, mas também com a indústria, né, disseminando essa informação e viabilizando esse conhecimento do consumidor para toda a cadeia. Então, acho que isso pode ser um caminho que seja possível no curto e médio prazo. É importante reafirmar. Atrás da inteligência artificial, sim, tem muita inteligência humana. Né? E se a gente parte desse pressuposto, existem outras formas de você deixar mais barato esse investimento, mas é sempre importante pensar que é um investimento importante, porque às vezes é isso. É muito caro, né, investir em dados, investir em alguém que vai cuidar das minhas automações e da minha parte de inteligência artificial e analytics. Mas, espera aí, será que essa mesma moeda de troca seria, por exemplo, para alguém que ia cuidar da parte comercial e growth da sua empresa? Ali é mais fácil de entender o cifrão. Mas quantos clientes você perde a partir do momento que você não tem uma boa experiência, que você não tem um algoritmo preditivo? Se você faz a conta, às vezes nem vai ser tão caro assim. E pensando, por exemplo, no cenário de chatbot. Hoje você tem uma pessoa que atende e que é o melhor funcionário, provavelmente, lá no atendimento. Ele já sabe como escrever um design conversacional inteligente, ele já conhece da regra do teu produto. O que ele precisa entender é como funciona uma máquina. Que até aí, hora ou outra, plataformas já disponibilizam isso de maneira eficaz. Hoje a gente tem plataformas de bots que são preparadas para o padeiro construir seu bot, já tem todo o fluxo conversacional, ele coloca lá que hora abre, fecha a padaria e o bot está pronto. Então, abre-se um outro nicho. Mas voltando, por exemplo, para esse atendente que está lá.
Se você forma esse profissional, já é mais fácil, porque você está lidando com um profissional que, além de você dar uma oportunidade de carreira, ele já está dentro de casa e provavelmente o valor ali financeiro vai ser menor. E a gente está falando, de fato, de um mercado que precisa, cada vez mais, a empresa pensar que ela também tem e deve formar profissionais, né? Nos próximos 10 anos, tem um relatório do Fórum Econômico Mundial, fala que a profissão que o Brasil vai mais precisar são especialistas de inteligência artificial. E aí, indo para o cenário de atendimento, às vezes, se você pegar quem está lá e que tem, né, já uma noção de analytics, que já tem uma jornada bacana, pode ser o seu profissional de análise de dados e de customer experience. Mas ele não é formado em ciências de dados, mas às vezes é a essência do atendimento, e aí você tem um parceiro, como já bem colocado para a Tatiana, para codar ali, né, adicionar no algoritmo. Então, existe todo um ecossistema que, se você conecta essas partes e que, se você pensa para além do prisma, no sentido de eu só preciso do resultado, mas você também intervém na raiz, você pode ter bons resultados. Legal. Primeiro ponto, eu acho que a tecnologia já barateou e vai baratear mais. Também acho que vai ser produtizado cada vez mais. Às vezes, eu comentou para pequenos nichos, tá, de negócio. E aí, pegando um ponto que o Bernardo falou, que eu acho fundamental, né? Trabalhar com dados e com esse ecossistema pressupõe você ter um bom entendimento do negócio, levantar as hipóteses. Ele falou, o termo levantar hipóteses é muito importante, né? A gente fala na XP, um problema conhecido em profundidade e uma boa comunicação já é metade da solução, né? Porque quando você levanta as hipóteses, você consegue comprovar ou negar ela com dados, você vai encontrando o caminho, né? Não importa do que, se é para resolver um problema que existe de atrito, se é para gerar mais negócio, do que a gente está falando aqui. Então, eu acho que criar uma estrutura e uma governança nas empresas para trabalharem com dados e ter a visão humana, o conhecimento profundo do negócio. Eu falei no início sobre você usar o exemplo de cada experiência que o cliente tem, colocar aquilo numa mesa com pessoas onde elas vão ter paciência para entender passo a passo do que aconteceu com o cliente. Parece bobeira, nossa, vou ficar estudando um caso? Vai. Esse estudo de um caso do cliente, quando você tem um time de data junto, engajado nisso, você consegue comprovar uma hipótese e consegue metrificar o tamanho do impacto que você tem no seu negócio. Tá? Então, eu acho que isso é o que faz uma empresa cada vez mais centrada no cliente. Bruno, obrigado. Bom, nós estamos caminhando para o fim da conversa, estava uma delícia. Vamos fazer o seguinte, cada um faz as suas considerações finais, as suas observações. Bruno, você acabou de falar, mas eu vou começar por você e a gente vai vindo nessa ordem. Você, Isabeli, Bernardo, e a gente encerra com a Tatiana. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, as suas considerações finais aí. Primeiro agradecer, né? Acho que realmente o papo foi ótimo, é sempre muito bom estar aqui, um evento maravilhoso. E minha consideração final é: invista no cliente. Um cliente fidelizado gera muito mais satisfação, muito mais branding. Invistam, sempre. Investir no cliente é você sair do pressuposto que você não sabe nada sobre ele. Isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente já pressupõe, eu já sei, meu cliente funciona assim, ele imagina isso. Então, sente, estude o caso, pense de fato como cada indivíduo, seja por geração ou por ticket médio, vai aderir àquela jornada. E, principalmente, quando a gente fala de inteligência artificial, dados, a gente ainda tem o hábito de colocar como uma área de conhecimento lá separada do todo. Hoje, qualquer pessoa, de qualquer empresa, precisa e deve se entender como pessoa que deve ter um mínimo de formação em dados e um mínimo de conhecimento em tecnologia. Ninguém precisa ser especialista, mas esse é o futuro. Se você não busca esse vocabulário para o seu dia a dia, e a gente está falando de carreira ou na formação, né? Assim como você presta cultura formações de cultura para a tua empresa, pensa também em formações em área de tecnologia e dados, porque assim você vai ganhar escala. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigado. Eu li recentemente, acho que umas 2 semanas, um artigo do Gartner, que nem é desse ano, acho que é do ano passado, que ele falava que uma parte significativa das empresas, não vou levar o percentual exato agora, já acredita que dados, ou entender
saber manipular os dados para tirar conclusões para o negócio seria o futuro, né? Mas poucos tomam decisão baseada em dados hoje. Então, tem lá, acho que 50% dizem que tomaram alguma decisão de marketing ou de negócio baseada em dados, sem contar a parte técnica, logística, produção e afins. E aí, o que eu entendo é que esse número tende a aumentar naturalmente, por conta até da cultura de data science no mercado, mas eu acho que a convergência dentro das empresas, das áreas de venda, marketing, CX, todas meio que trabalhando sinergicamente, né, e simbioticamente, porque uma depende da outra, vai dar a tônica, de fato, você aumentar o volume de uso de dados para tomada de decisão, porque todas essas 3 áreas dependem disso. Então, acho que isso é uma cultura que, não só a Tatiana falou muito bem, é importante que a empresa tenha cultura e que isso seja top-down, né, precisamos ser inteligentes e mais científicos nas tomadas de decisão, mas eu acho que tem um bottom-up aí, que são as áreas se agregando e começando a tomar decisões conjuntas, elas certamente vão precisar de um apoio mais científico, mais estratégico, baseado em dado. Difícil falar no finalzinho, né? Mas é um pouquinho, eu estava pensando justamente um pouco do que vocês comentaram, né? Somando tudo isso, e a minha experiência no Carrefour tem sido muito isso. Entenda qual é a dor, não só do seu cliente. Na verdade, primeiro entende muito bem o negócio, né? O que você falou, Bernardo, sobre operações, sobre o comercial. Qual que é a dor ali? Como é que efetivamente a gente melhora o dia a dia da operação, o processo de compra, a tomada de... Você tem que entender efetivamente a dinâmica da empresa e depois você precisa ouvir o seu cliente, né? Acho que esses são os 2 principais fatores. Uma escuta muito atenta, a criação de hipóteses a gente tem feito, tem funcionado, porque aí você explora, né, em profundidade o caso de uso ou algo que você efetivamente acredita que tem oportunidade de melhoria a partir da escuta do cliente, mas também muito pautado em como isso vai se transformar em ação dentro da empresa, né? Acho que a combinação desses 2 fatores de trazer dados para melhorar o dia a dia de toda a companhia, né, que seja fluido dentro do processo da companhia, assim como para melhorar a experiência do cliente, são os 2 fatos, para mim, que são chave na transformação. Gente, foi ótimo. Eu aprendi muito sobre utilização de dados, inteligência artificial e atendimento ao cliente, ao consumidor, acho que todos aqueles que nos assistiram também. Obrigado pela participação de todos e até um próximo debate. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado. Ótimo, obrigada. Obrigado, pessoal.